agora esta jornada está sendo gravada. Amém, amém. Pode Que começar. a paz de Jesus esteja com todos, né, amados? Em nome de Jesus. E ela está no meio de nós, né? Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, orar para iniciar, né, queridos? Em nome de Jesus, que todos nós estejamos em espírito de oração, né? Uhum. Espírito de guerra celestial, né, pastor? Em espírito de batalha espiritual, guerra celestial, em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um que está aqui hoje, cada um que vai assistir, né? A irmã Célia, a irmã Márcia, pastor João, pastor Lucas, a irmã Daniele, o pastor Lucas, a irmã Liz, Pai querido, e abençoa a conexão, abençoa, sabe, Pai querido, todo o andamento, em nome de Jesus, desta aula, né? A gente pede que não haja nenhum impedimento para os irmãos estarem aqui, em nome de Jesus, e assim nós te louvamos, Pai, pedimos que o teu Espírito vá inspirando o pastor Lucas, em nome de Jesus, e nas suas palavras, nos seus ensinamentos, sobre este tema, Pai querido, né, que é a guerra celestial. E assim nós te louvamos, já te agradecemos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar aqui hoje. Eu fiz o preparo lá das coisas que nós vamos falar, e então agora nós vamos entrar um pouco no ambiente. Nós vamos falar do ambiente celestial. Depois nós vamos falar dos seres, né? Desde Deus até nós. E deixa eu ver aqui. Eu acho. Peraí, deixa eu só me situar aqui. História da criação. Não. Peraí que eu tô com... Chamei o arquivo errado. Espera só um pouquinho. Nossa, senão mistura aqui. Tá. É que esse aqui eu vou começar diferente. Então, vamos entrar aqui no capítulo 2, que é a cosmografia da criação. Tá bom? Vamos lá. Aqui estou com o PDF e o texto normal para a gente ir corrigindo se tiver algum erro. Tá bom? Então, irmãos, é o seguinte. Nós vamos fazer assim, nós vamos tentar entender o nosso cenário da nossa vida. O que tem para além do céu, como funciona isso, né? Onde estão os espíritos, os demônios, essas coisas. E depois nós vamos falar por ser, e depois vamos falar da guerra celestial e os níveis que entra na nossa... até chegar no nosso psicológico, na nossa mente, né? Eu, antigamente, eu vejo, irmãos, que a nossa geração, ela é muito deficiente de muita coisa. Muito. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um especialista para cada coisa. Nos Estados Unidos tem um especialista, qualquer coisa que você quiser, tem especialista em selos, especialista em armas, especialista em qualquer coisa que você imaginar, tem alguém que entende. Eu já estava lendo um livro que a pastora Nilva deu para mim, né, sobre pastores que se dedicam a orar por pessoas com purezas, com impurezas, né, sexuais. O pastor tem um instituto que trabalha com recuperação de pessoas com problemas sexuais sérios. Aqui no Brasil, é um país grande, tão grande quanto os Estados Unidos, mas é tão deficiente, tão deficiente. Então, por exemplo, qualquer dificuldade que você tivesse nos Estados Unidos sobre qualquer assunto, você teria alguém, o custo era só encontrar essa pessoa, mas teria alguém para
para responder essas perguntas. Mas aqui no Brasil, não. Então, por exemplo, guerra espiritual. Só alguns pastores, muito poucos, em relação à demanda que existe, é muito pouco. E o número de problemas que nós temos é muito grande. E eu achava que o inimigo espiritual meu era só o que estava do lado de fora, não o que estava do lado de dentro. Eu não achava que eu era inimigo de mim mesmo. Eu levei tempo para entender isso. Eu sabia que a carne, né, lutava contra o espírito, que a palavra fala, né? Mas até eu entender que ela se colocava frontalmente contra Deus, quando eu tinha que fazer a vontade de Deus, o inimigo atiçava. Eu levei muito tempo para entender essa situação. Eu tenho 40 anos de caminhada cristã e eu levei aí mais ou menos uns 20 anos para entender bem o que significava isso. Então, tudo que a gente passa como dificuldade, e eu penso, né? Eu não quero que uma outra pessoa, um meu irmão, passe. Toda a minha dificuldade tem que se transformar de alguma forma numa bênção para alguém, para que as pessoas desfrutem, né, e não precisem sofrer da mesma maneira que eu sofri. Então eu vou falar sobre ambientes celestiais, né, e você pense na parte geográfica, como se fosse uma geografia, e pense também na parte espiritual, como se fosse camadas espirituais, tá bom? Então vamos lá. A guerra celestial está acontecendo desde o início da criação, dentro de um cenário que envolve os céus e a terra. Existe uma cosmografia de tal cenário. Cosmo quer dizer universo, mundo, né? Grafia é o desenho desse mundo, tá? Além dos céus que nós vemos acima de nossa cabeça, onde estão as nuvens, né? Opa, tem gente chegando aqui. Onde estão as nuvens? Opa. Além do céu acima da nossa cabeça, onde estão as nuvens, mais para lá existe o céu dos planetas, as estrelas e as galáxias que são estudados aí pela NASA, pelo pessoal todo, né? Para se considerar a existência de um mundo espiritual, é preciso imaginar que esse esteja em alguma dimensão paralela ou superior. Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo. Aqui ao meu lado e ao lado de vocês tem anjos, guardando vocês, guardando a mim. Por quê? Porque nós estamos inseridos num campo de batalha muito sério. E se Deus não desse essa proteção, nós seríamos totalmente atingidos e destruídos, sei lá. De alguma forma, isso nos afetaria de uma forma muito, muito nociva. Só que nós não estamos vendo esses anjos, né? Eles estão nos vendo. Nós estamos falando deles agora e eles devem estar até dando um sorriso aí, que estão mencionando eles. Um pouco mais distante de nós, porque os anjos estão ao nosso redor para nos proteger, estão os demônios, né? E eu sempre me preocupei, eu falei assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu sempre penso assim, como é que eu provo que isso é verdade? Porque falar qualquer coisa é fácil, né? Nós temos a palavra de Deus, mas a maneira como você interpreta, às vezes, é uma maneira humana, que não é o que Deus está querendo dizer. Então, eu queria sempre saber exatamente o que Deus estava querendo dizer. Nos sonhos da Erin, o Senhor fala que os anjos se escondem dentro das paredes da nossa casa. E é interessante que um dia eu estava no quarto orando, e olhei para a parede assim, e Deus falou assim, entra na parede. Aí eu peguei o meu espírito e projetei e entrei dentro da parede. E dentro da matéria era um outro mundo. Eu achei estranho aquilo, né? E depois voltei. Eu tive essa experiência. Então, existe um mundo espiritual. Algumas pessoas têm experiências com esse mundo espiritual, nem todos, né? Alguns só veem as coisas, outros sentem, tocam. E a gente está, vamos dizer assim, limitado, né? Por questões de segurança, né?
Deus já falou que não mostra tudo, não revela tudo, não dá tudo para todo mundo, para nos proteger também, mas um dia nós vamos ver as coisas com mais clareza, tá? Então, vamos continuar a leitura aqui. Por causa disso, é que a descrição bíblica considera que, para além destes dois céus físicos, nós temos o céu das nuvens, o céu das estrelas e planetas. Existe um outro, além de natureza espiritual, que rege todo o cosmos, material ou universo da forma como conhecemos, pela ciência moderna. Então, o homem, né, precisou criar um telescópio, criar várias coisas para olhar para cima e ver como são as coisas, né? Então, a gente chama essa de ciência moderna. Mas antes de aparecer essa ciência moderna, Salomão, Davi já falava que os céus dos céus, né, os céus para além dos céus, que a gente vê, pertence ao Pai, a Deus, né? E nós vivemos aqui na Terra, né? Tem até um versículo, e a Terra foi dada aos filhos dos homens. Mas, ao mesmo tempo que Deus está nesse céu, muito longe daqui, ele também está aqui perto. E é um mistério isso, porque é complicado entender assim, a princípio. E quando nós formos arrebatados, para quem ficar vendo o arrebatamento acontecer, as pessoas aparentemente elas vão subir. Aparentemente elas vão subir, vai parecer que elas estão subindo. Mas depois, quem estiver olhando, não vai ver mais elas subindo, vai ver elas virar numa bolinha e sumindo. Por quê? Porque essa ideia é de que ela estará entrando numa outra dimensão que não é essa terrena aqui. É uma outra dimensão. E os cientistas querem descobrir isso, onde está essa outra dimensão, como que entra, como que sai. E até agora, o que eles fizeram foi abrir dimensões espirituais para demônios através do CERN. E lá no CERN já estão comentando, não é uma só pessoa, não, porque às vezes poderia ser uma invenção, né? Outras pessoas estão denunciando que eles estão abrindo portais espirituais. Essa ideia de portais, essa linguagem, ela é científica, porque veio da ciência, mas ela é bem conhecida na antiguidade. Os egípcios, os babilônios conheciam isso. Talvez eles chamavam de outra forma. E é engraçado que nós aqui agora, quando olhamos para trás, principalmente pessoas que são de formação universitária, acham que os antigos eram estúpidos. E sendo que eles tinham uma ciência espiritual ou um contato muito mais intenso com o mundo espiritual, né? Tanto o lado bem quanto o lado mal, né? Então, essa cosmografia bíblica é bíblica, né? É a Bíblia que fala dela. Nenhum cientista admite que existe um céu espiritual, para além dos céus materiais. Se você for perguntar a qualquer cientista, eles não vão admitir isso. Mas a palavra de Deus fala que existe. Então, se ele fala que existe, nós cremos. E nós sabemos que existe porque temos já tido experiências, né? Tem gente que é arrebatado, que tem visões, revelações. Contudo, sabendo que se o universo se expande, né? Pensando que existe a teoria do Big Bang, se ela for verdade, então o universo deve ser limitado ou finito. Porque uma coisa, para se expandir, ela tem que estar se expandindo em algum lugar. Se ela se expande em algum lugar, então ela tem um contorno, ela tem uma fronteira, que é a que está expandindo. Então, fora dessa fronteira, existe alguma outra coisa. Né? Uma bola, quando você enche uma bola, ela está enchendo num ambiente. Então, a bola ela tem um limite. Fora do limite da bola é o ambiente, né? Então, podemos perguntar em que ambiente ele se expande, ou de outra forma, o que existe para além do universo? Essa pergunta, apesar de válida, incomoda os materialistas da ciência, pois devolve ao debate a questão teológica. Então, se você ouvir alguém falar da teoria do Big Bang, coisa do tipo, e você quiser deixar ele embaraçado, você pergunta, tá, você fala que o universo está se expandindo, e para onde que ele está se expandindo? Em que lugar ele está se expandindo? Aí ele vai começar a dar um monte de desculpas, porque ele não sabe explicar. Para evitar esse tipo de desculpa, as escusas são várias.
Há quem diga que não há nada além do universo. Tem gente que diz, não, para fora do universo tem nada, mas não é verdade. Se ele está se expandindo é porque tem. E que ele é completo em si mesmo, também chamado autocontido. Autocontido como uma coisa não tem nada para fora, né, dela. Essa é uma afirmação arrogante, dado que a experiência pessoal do indivíduo humano apresenta evidências de um mundo espiritual, mas que a ciência insiste em confundir com o mundo imaterial da mente humana. Então eles falam assim, não, esse negócio aí que você está falando de mundo espiritual é tudo imaginação, os cristãos que imaginam, os espiritualistas que imaginam. Aí ele joga para o lado da imaginação, porque da imaginação ele se defende, porque ele fala, não, ele não vai saber explicar, e eu também não vou precisar explicar mais nada, porque é responsabilidade de cada um que imagina, né? Mas nós vemos que a nossa realidade, ela é composta de uma ordem, né? Que contém as coisas materiais e as coisas espirituais. Então, assim como tem as coisas materiais e tem uma ordem aqui no mundo material, também tem uma ordem no mundo espiritual. Essa ordem está acima do caos e da ordem do bem e do mal. Então, o mundo espiritual, ele está acima do bem e do mal e desse mundo e de tudo que existe. Nesse sentido, a ordem que determina o universo está para além das leis enumeráveis pelos homens. Então, nós temos as leis, né, daqui da Terra, as leis humanas, as leis da matemática, as leis da física, mas o mundo espiritual tem outras leis que superam essas, né? Por isso é que pode acontecer milagres, né? Pois a interferência de ordens superiores nas leis naturais determina a causa dessa. Então, quem causa o que está acontecendo aqui é o que está lá. De lá para cá, né? Uma vez que toda a realidade possui uma metafísica subjacente a ela, é de se pensar que o céu espiritual é uma realidade. Lá também é uma metafísica associada à sua existência. Ou seja, o que é uma metafísica? É a explicação do porquê que as coisas são assim. Né? Por que as coisas são assim nesse mundo? Então tem uma explicação. Então, no mundo espiritual também tem uma explicação por que as coisas são daquele jeito. Né? Por que alguns anjos têm asa? Por que os anjos brilham? Né? Então existe uma explicação. Né? Aqui, no nosso mundo, quem tem asa são os pássaros, né? E quem brilha é o fogo, a luz. Mas lá no céu não, lá no céu todos brilham, os anjos têm asa. Então o que significa as asas do anjo? Espiritualmente, as asas do anjo significa a liberdade que ele tem de subir e descer do céu. Né? Os caminhos que ele pode percorrer, que não são os caminhos do homem, né? O homem, para andar por um caminho, ele vai de perna, né? Com os pés andando, e o anjo vai voando. Então ele vai, ele viaja de uma outra maneira que nós não sabemos. A Bíblia também fala das carruagens de fogo, né? Que os anjos também usam carruagem. Nós temos os carros aqui na Terra, né? Para se deslocar, ônibus, carro, e os anjos também têm. Né? Então existe todo um paralelo disso na palavra de Deus para a gente entender que existe um mundo espiritual. Observando o que diz as Escrituras, observando que os céus são análogos à Terra, sendo, porém, formado por uma forma mais sublime de espaço, tempo e matéria. Aqui nós temos o espaço, aqui nós temos o tempo, tem uma matéria, e lá no céu também tem um espaço onde as coisas estão lá, tem a eternidade, que é uma outra forma de tempo, né? Nós vamos ver que tem duas formas de tempo no mundo espiritual, e tem a matéria, que seria a matéria espiritual, que é como forma os anjos, né? Ou os seres espirituais. Portanto, a metafísica associada a essa realidade não é exatamente a mesma da Terra. Como aqui na Terra existe a entropia, ou seja, o que é entropia? A possibilidade de desordem associada à realidade do espaço da matéria. Aqui, por exemplo, uma fruta aqui, ela apodrece, uma folha seca. Então, essa lei que faz com que uma fruta apodreça e uma folha seca é chamada de entropia, ou seja, tudo se degenera. Mas lá no mundo espiritual, não.
Uma fruta nunca apodrece e uma folha nunca seca. Então é outra lei. Tá? Então, isso é a possibilidade de desordem associada à realidade do espaço, tempo e matéria. Uma das primeiras preocupações que eu tive foi entender como é que o céu funciona. Também saber que no céu há entropia. Será que no céu existe desordem? Claro que não. Porque no céu, todas as possibilidades, se não forem contidas dentro de uma ordem fundamental, então poderá haver possibilidades indesejáveis que não sejam convenientes para o espaço, qual chamamos céu. Então, as coisas indesejáveis, né, que acontecem aqui na Terra, não estão lá no céu. Então, nós aqui, nesse mundo, somos o quintal de Deus, vamos dizer assim. As coisas que não podem existir no céu foram lançadas para cá. Certo? Então não existe maldade, não existe impureza, não existe desordem lá no céu, mas aqui existe. Só que aí, como isso foi fruto do pecado, né? Como isso foi fruto do pecado, Deus, quando ele eliminar o pecado, ele vai restaurar a terra. E a terra vai ser um espelho do céu, porque nós oramos no Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, tanto o nome de Deus é santificado no céu quanto na terra, e a vontade de Deus tem que ser feita no céu quanto na terra. E por enquanto, a vontade de Deus, completa, perfeita e agradável, não é totalmente feita na terra, por causa que o homem desobedece. Mas quando a terra for restaurada, todos nós vamos obedecer e fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus perfeita vai ser feita na terra. Porque alguma coisa que o homem faz, Deus permite. Deus permite para dar liberdade ao homem, mas tem as consequências. Mas se o homem fosse perguntar para Deus, isso é certo fazer, eu devo fazer, aí Deus daria a opinião dele, né? Não, isso não é certo, isso não é a minha vontade, mas o homem acaba fazendo e Deus permite, e o homem sofre as consequências, porque Deus não obriga ninguém a nada. Todos nós temos uma ideia, acha que o universo é uma coisa parada, né? Estática, né? E tudo que a gente vê sempre foi desse jeito. Tem pessoas que pensam isso. Mesmo que não pensem em termos da teoria do Big Bang, que na teoria do Big Bang fala que o universo está se expandindo, né? Mas, irmã Luana, paz Senhor Jesus. Mas mesmo que você não pense dessa forma, né? A gente tem que lembrar que houve um dia em que o sistema solar, o Sol e a Lua foram formados. E a Terra passou a ocupar o centro da vida nesse sistema. Então nós temos o Sol, a Lua, né? Vou colocar aqui, ó, sistema solar. Vamos lá. Então, vou pegar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, né? Então, aqui, ó. Então, aqui está a Terra, né, girando ao redor do Sol. Aqui tem outra figura também, né? O Sol é bem maior do que imaginamos, ali a Terra azulzinha, tá bom? Então, houve um dia em que Deus colocou esse Sol e essa Terra aqui junto, né? Isso aqui não esteve sempre aqui, né? Houve um dia, então o Senhor lá em Gênesis, no quarto dia, ele fala, e ele colocou o sol e as estrelas. Tá certo? Então, é possível, né, que a configuração que temos hoje foi herdada de uma configuração anterior. E houve várias transformações para se chegar ao que temos hoje. Então, veja só. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver se tem uma figura bem grande aqui. Que é complicado esse negócio. Não, aqui.
Ver se eu... Ai, ai, queria essa figura aqui, pá. É que ela tá bem pequenininha aí, né? Queria que ela ficasse maior para vocês, né? Então eu vou tentar aqui. Se não aumentar todo mundo aí, tá bem. Ixi, aumentou para todo mundo? Não. Então, vamos lá. Então, olha. Aqui nós temos o que ele chama cinturão de asteroide, um perto do... Aqui tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, depois de Marte, né? Tem um cinturão de asteroide. Aí depois tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, depois de Netuno tem outro. Então, para ter 2 cinturões de asteroides, que são pedaços de planeta, em algum momento houve um choque de planetas e ele se despedaçou. E virou esses 2 cinturões de asteroides. Pode ser um numa época e outro no outro. Tá certo? Então, as coisas são assim agora, mas elas não eram sempre assim, só pelo fato de você saber que tem um cinturão de asteroides, né? Então, houve uma mudança. Tá? Opa. Então, do ponto de vista cósmico e material, nós temos pouca coisa, né, que pode contar sobre a realidade espiritual. A história natural, a princípio, pode ser resgatada das observações de causa e efeito a partir das análises astronômicas das estrelas e planetas, e das análises científicas das rochas dos planetas e da interpretação das constituição física. Então, eu posso estudar usando a astronomia, mas eu nunca vou entender a parte espiritual por detrás disso. Então, por exemplo, vamos voltar aqui nessa figura aqui. Formou esse cinturão de asteroides. Será que não houve uma batalha celestial entre anjos e demônios que resultou nesse 2 cinturão de asteroides? Por que a gente pergunta isso? Porque agora Jesus está voltando. E as estrelas e os planetas vão mudar de lugar. E eles vão mudar de lugar porque está tendo uma batalha celestial. Então, se as coisas vão mudar porque houve uma batalha celestial, então lá no passado, essas coisas será que não mudaram pelo mesmo motivo? Só que a astronomia não vai falar isso para você. Ela só vai falar da parte de análise, das rochas, das observações, do tamanho dos planetas, das distâncias, mas não vai contar nada da parte espiritual. Então, por isso, que a ciência fica deficiente nessa parte. Ela pode até falar o que é uma cadeira. Cadeira tem 4 pernas, tem um assento, um encosto, mas ela não pode falar de onde essa cadeira veio, quem que se assenta nela, em que lugar ela é, a cadeira de um restaurante, cadeira de uma escola, cadeira de um teatro. Então, a ciência ela é limitada, porque o lado espiritual ela não consegue atingir. Certo? Por quê? Porque para saber a origem de determinadas coisas, a pessoa tem que ter uma testemunha que viu isso aí acontecer, né? Que no caso escreveu na palavra de Deus que aconteceu. O próprio Deus, né, é testemunha com Jesus, mas ele também tem outras testemunhas. E todas as pessoas no Antigo Testamento, Enoque, Abraão, foram levadas, arrebatadas até o dia da criação para poder ser testemunha, até Jó também, né? Onde estava tu, Jó, quando eu fundava os fundamentos da terra e tal? Então, ali, Deus está descrevendo o que aconteceu no passado, antes de nós existirmos, certo? Então, a história espiritual do ambiente cósmico é algo difícil de ser atingido. O esforço que nós vamos fazer aqui é baseado na palavra de Deus. Porque Deus, ele é íntegro e verdadeiro e confere à sua palavra toda a confiabilidade possível do que realmente aconteceu na história do cosmos. Então, nenhum homem tem condição de relatar o que aconteceu se não for pela palavra de Deus, porque o Deus, ele é verdadeiro, puro, ele não vai contar para nós uma história diferente, né? Mas acontece que alguns anjos caídos
eles vieram aqui para a Terra e eles contaram para os povos egípcios e sumérios uma história diferente da Bíblia. E agora, na internet, está aparecendo muita gente dizendo, olha, tá vendo, a Bíblia está mentindo, a verdade é essa. Ah, sim, irmã, tá, já a gente conversa sobre isso, tá, a irmã tá, entende mais na Terra plana. Tá, assim como fala no relógio quadrado, tá errado? Não tá errado não, vou explicar por quê, tá, irmã? Já eu explico. Então, veja só. Então, esse povo dos outros povos que não eram judeus ou israelitas receberam um relato diferente do da Bíblia. E agora o povo está tentando usar isso para contradizer a Bíblia, e está fazendo muitos vídeos sobre os Anunnaki, para tirar a nossa fé, para dizer que Deus está mentindo, que eles que estão falando a verdade. Tá certo? Então, essas culturas dos povos do Oriente, né, que são lá juntos com os judeus, tem os babilônios, os sumérios, os egípcios lá no Oriente, elas vão servir apenas como complemento dos relatos bíblicos. E o que tem que ver é uma correção deles por meio da nossa Bíblia, e não o contrário, tem gente corrigindo a Bíblia por meio deles. Então, como eu falei, o academicismo são pessoas que acreditam na academia, e o cientificismo, pessoas que acreditam nas ciências. Alguns teólogos têm dado mais importância aos relatos pagãos da cultura do Oriente, que foram influenciados por 200 anjos caídos, contando mentiras, do que o testemunho dado por Deus na sua palavra, que tem sido dado também pelos anjos fiéis e pelos homens retos, cujas vidas estão descritas nas páginas da Bíblia. Então, olha, se você vai assistir um vídeo que fala sobre a história da antiguidade, sobre como foi criado o céu e a terra, e não é a Bíblia, você tem que corrigir eles pela Bíblia, e não a Bíblia por eles, entendeu? E os cientistas estão tentando corrigir a Bíblia por meio desses outros. Está invertida a situação. E esse é o fundamento mais básico aqui que eu estou trazendo para explicar por que está surgindo vídeos na internet com Anunnakis e tentando contradizer a Bíblia. Agora eu vou entrar na questão da irmãzinha que falou da Terra plana, né? Então, vamos lá. Então, irmãzinha, é o seguinte, a Terra plana, ela é um modelo muito simples e qualquer criança entende. Você não tem que entender de geografia complicada para entender a Terra plana, e tudo que explica na Terra plana é muito mais simples. Mas as mesmas coisas que explica na Terra plana, também explica na Terra globo, as mesmas. Tá? Só que na Terra globo, a pessoa tem que ter uma visão geométrica em 3 dimensões que fica muito mais complicado, nem todo mundo consegue. Então, a Bíblia, ela foi escrita como se a Terra fosse plana, tá? Até o dia que algum de nós for arrebatado e olhar lá de cima, né, porque a NASA ela vai mostrar as figuras dela, e ela ficou comprometida com o que ela mostra, porque ela fez fake news. Então, todo mundo, a partir dessas fake news, passou a duvidar até da Terra, se ela é globo, se ela é plana. E por culpa da própria NASA, que não é honesta. E a NASA ela foi criada para esconder muitos programas secretos dos Estados Unidos, para o povo saber de uma coisa e os projetos militares secretos serem outros. É tanto que aparece tecnologia que ninguém consegue explicar de onde vem. E alguns acreditam e já têm reportado que essas tecnologias que os militares americanos e alguns outros países usam foi herdada dos anjos caídos, dos Nefilins. Tá? Então, por isso que a NASA ficou sendo uma agência duvidosa. E a outra coisa é que a história da NASA, ela foi fundada por um bruxo, que tinha pacto satânico. Então, tem todos os motivos para esconder muita coisa, porque elas têm a aliança maligna. Esse cara, que eu não me lembro o nome dele, Jackson, como é que era o nome, gente?
Aquele que fundou a NASA lá, Jackson Park. Então, teve um cara chamado, acho que era Jackson Park, depois vocês vejam aí, ele era discípulo do Aleister Crowley, que era um bruxo que invocou entidades malignas para se materializar e começar essa bagunça, que foi mais ou menos nessa época para cá que começou essa bagunça no mundo aí. Então, a NASA, ela pisou na bola, vamos dizer assim, e ela não é confiável. Mas até o dia que você e eu for arrebatado e olhar para a Terra para baixo, a gente vai saber, né, a verdade. Mas o que acontece é o seguinte, antigamente, deixa eu pegar uma bola aqui, onde tem uma bola? Aqui. Vou pegar o globo aqui para a irmãzinha entender. Ai, ai. Ixi, aqui está conectado. Meu Deus. Vocês estão vendo aqui, ó? Espera aí, deixa eu soltar ali da tomada, senão vocês não vão. Ah, não. Jeff Parson. Peraí. Ai, ai. Nossa, Deus. Agora deu errado aqui na situação. Peraí, irmãos. O nome é Jack Parson. Jack Parson, o cara que fundou a NASA. Ele era um bruxo. Ele misturava ciência com bruxaria. Jesus. Ai. Vamos lá. Eu vou agora parar aqui a coisa para explicar a questão da Terra plana para irmão. Parar a apresentação aqui. Vou colocar a minha figura aqui bem no centro. É todo mundo fixar esse bloco. Vocês estão me vendo aí, né? Então vamos lá, explicar para a irmã. Tá vendo aqui, ó? Então a Terra Globo, o pessoal fala assim, por que não cai? Porque o cair é para dentro, não é para cá. Então, toda a força da gravidade é para o centro da bola. Só que todos esses continentes, eles estavam todos juntos, e ele era aqui no norte. Então, como era só uma pizza só aqui no norte, todo mundo andava por a pizza e não via o outro lado. Então, eles achavam que a Terra era plana porque era tudo no norte. Depois, quando eu vi de novo, se dividiu nesses continentes aqui. Tá? E aí é por isso que o pessoal pensava que era Terra plana, porque, ó, pensa, só tem uma pizza aqui em cima. Não tem outros continentes, ó, 1, 2, 3, 7 continentes, né? Não tem. Então, é um só. Então, todo mundo ia pensar que a Terra era plana, porque nunca tinha visto o outro lado. Tá? Então, por isso que a Bíblia foi escrita como se a Terra fosse plana, porque ela foi escrita lá na época que estava tudo lá no lado norte. Por isso que lá em Ezequiel fala assim, eu subirei, subirei do lado norte. Veja lá que Satanás, ele quer ser Deus subindo do lado norte. Veja lá em Ezequiel, acho que é Ezequiel, ou é... Olha aí. O Isaías 14, que ele fala que subiu lá do lado norte. Deixa eu ver lá. Isaías 14. Outra coisa. Isso. Isaías 14, verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Por quê? Porque a terra antigamente era toda lá do lado norte. Depois que houve o dilúvio, foi que fragmentou e dividiu. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Vamos lá.
voltar aqui, então. Tá entendido? Para você entender a astronomia bíblica, o modelo lá do irmão Eduardo é mais simples, tá? Você consegue entender mais. Se você for usar a Terra Globo, você vai ficar mais difícil de você enxergar as coisas com a geometria, né, mais complicada. Então, é só uma questão de você ter um modelo. Se você se dá bem com o modelo da Terra plana, não tem problema nenhum, tá bom? Só entenda que tanto num quanto no outro dá para explicar as mesmas coisas. Então, nós vamos olhar agora como é que funciona essa questão dos céus e da terra. Então, o irmão, a irmãzinha aí falou do relógio do Criador, e ele fala lá do hipercubo. E é isso que eu vou mostrar agora, a irmã Daniele, né? Então, você vai pensar o seguinte, que nós estamos na Terra, seja plana ou seja globo, né? E ela está dentro de um cubo, que é o espaço que nós vivemos. O espaço, você anda para lá, para cá, para cima, para baixo, então é um cubo. Fora desse cubo, quando terminar esse espaço, vai ter um outro espaço, que é o mundo dos anjos. E depois que terminar esse espaço do mundo dos anjos, vai ter a eternidade, que eles chamam lá de Aion, né? O mundo celestial. Aí eu pedi para a inteligência artificial fazer o sistema solar dentro de um cubo. Aí ela fez assim, tá? E ela não conseguiu fazer tudo que eu queria. Então, vocês me desculpem aí, eu vou projetar aqui as figuras que ela conseguiu fazer para mim, mas é para tentar explicar para vocês mais ou menos isso que eu estou tentando explicar aqui com essa imagem aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá vendo, então? Então, pensa que tudo que a gente está na Terra, a Terra está aqui perto do Sol. Então, tudo isso está dentro de um cubo. Vamos pensar assim. Tá? Ó. Esse aqui foi uma das coisas que eu pedi para ela fazer. Ó. Tá vendo? Aqui ela colocou a Terra no centro e o Sol ao redor. Eu pedi ela para colocar a Terra dentro de um cubo, ela colocou só a Terra. Ó. Aqui ela colocou, mas ela repetiu os planetas. Então, o que você vai pensar é isso aqui, ó. Se você acha que a Terra está no centro, você vai pensar assim. Se você acha que é o Sol que está no centro, você vai pensar assim, tá bom? Ok? Então, nós estamos dentro do espaço. Aí eu pedi para ela colocar um cubo dentro de um cubo, ela fez uma bagunça danada, né? Porque eu não conseguia desenhar isso, eu pedi para a inteligência artificial. Tá? Então, pensa que tem um cubo dentro de um cubo. Então, o cubo maior é o lugar dos anjos, e o cubo menor é o lugar que nós moramos, que é o espaço humano. Né? Coloquei aqui, ó. Essas são as tentativas. E para fora do cubo maior, existem as águas primordiais, tá? Que está relatado na Bíblia, que aí já chega já no trono de Deus. Só que ela colocou muitos universos aqui, ó. Eu não pedi para ela colocar esse monte de universos aqui dentro do cubo. Era para colocar só um universo e as águas aqui do lado de fora. Ela colocou muitos. A inteligência artificial não me ajudou, não, só me atrapalhou. Aí, ó, tá vendo as águas primordiais aqui para fora do cubo? Só que ela colocou muitas terras. E não tinha tanto globo assim, tá? Mais ou menos a que acertou foi essa daqui. Ó. Tá bom? Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então nós temos todo o universo. Esse universo ocupa um espaço, que é o espaço humano, o espaço que a gente anda, a gente mede, né? Comprimento, altura, largura, e vai até
lá. Depois que você sair fora disso, vai ter o espaço dos anjos, e depois do espaço dos anjos, o lugar dos céus. Então, o céu é muito, muito, muito maior do que a Terra. Muito maior do que você pode imaginar. Tá? Então, eu chamei isso aí de hipercubo. Hipercubo que é um cubo maior do que um cubo, né? É um cubo grande. Uma forma de entender os céus e a Terra é considerar o espaço tridimensional em que vivemos como um cubo transparente. E possui um ambiente externo, fora desse cubo, que é o ambiente angelical. Se considerarmos as três dimensões do espaço, né, que são comprimento, largura e altura, e o tempo, né, nós vamos ter o que é chamado de espaço quadridimensional. Aí nós vamos ter um cubo dentro de um cubo, mas só que não tem esse monte de universo aqui dentro, é só um. E para fora, as águas primordiais. Tá? Então, entre esses cubos, tá? Então, se considerarmos o espaço tridimensional dos anjos acima do nosso, vamos ter 7 dimensões, que vai dar 4 da nossa, mais 3 de lá. Sendo que parece que os anjos podem viajar no tempo. Alguns anjos podem viajar no tempo. Eu não tenho certeza. Então, teria mais uma componente lá. Enoque, ele viu 10 dimensões, né? Os judeus falam que tem 10 dimensões, tá? Então, vamos falar aqui um pouco sobre as águas primordiais. Então, acho que eu falei do cubo. Quem não entendeu, faça a pergunta aí, tá? Águas primordiais. Tem alguém que entendeu aí? Se não entendeu. Aí a irmã Daniele, ao invés de uma esfera, você põe uma terra plana, tá bom, irmã Daniele? Mas aí vai ter um cubo e depois... Tá? Vamos lá. As águas primordiais é uma ideia formada pelos antigos em que foi a substância primária usada por Deus para formar todas as coisas no universo. Então, Deus criou essas águas primordiais e depois criou todas as coisas. Só que a palavra de Deus, isso é por causa dos gregos, né? Os gregos achavam que tudo veio das águas primordiais, mas acontece que Deus fala que tudo veio da palavra. Só que a palavra, ela foi comparada à água, né? E a palavra também foi comparada à luz. Então, por isso que existe essa confusão, vamos dizer assim, ou essa analogia das águas. E quando nós nos batizamos nas águas. Então, o batismo significa que você está surgindo no universo naquele momento. Ora, se Deus criou tudo das águas, né? Até Pedro fala, né, que o mundo foi tirado das águas. Então, quando você batiza e está saindo das águas, você está sendo recriado naquele momento. Essa é a ideia do batismo. No hebraico, essas águas corresponderiam à sua palavra. Para os gregos, essas águas geraram todas as criaturas. Observe que no Gênesis, no versículo 1 e o versículo 2, águas aparecem sem nenhuma explicação. Então, lá no verso 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo bem, criou os céus e a terra com tudo que tem no céu, com tudo que tem na terra. E havia trevas sobre a face do abismo. Bom, então já tinha um abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então já tinha águas. Que hora que ele criou a água? Não fala. Fala a hora que ele criou a luz. Haja luz. E por que que tem a luz, sendo que se antes não tinha luz, então era tudo escuro? Não. Porque antes não precisava de luz, porque Deus é luz, e ele iluminava tudo, tanto no céu quanto na terra. Depois do pecado é que ele precisou criar luz física, essa luz que nós estamos usando aqui agora. Então agora a gente consegue explicar por que que os anjos são feitos de luz. Por quê? Porque no mundo espiritual tudo já era luz. E o pecado é que trouxe as trevas. Então, Deus é luz e os anjos são luz. E quando o diabo pecou, ele se tornou em trevas. Aí são as trevas espirituais. E para nós enxergarmos o mundo, que é o nosso mundo material, Deus fez uma luz material. Né? Então, quando a gente é arrebatado ou tem alguma visão, você vê uma luz.
que é muito mais intensa do que essa aqui, ou do que o Sol, mas essa é a luz espiritual, né? Que é a luz da presença de Deus. As águas primordiais eram uma crença conhecida por muitos na antiguidade e depois. Essa mitologia estava presente em muitas culturas, inclusive na hebraica. Essa mitologia ensinava que tudo que conhecemos teria surgido a partir do imenso oceano de águas, que como eu mostrei lá, né? Vamos lá mostrar de novo. Um oceano de águas. Onde é que está? Aqui. Então tem um oceano de águas espirituais, né? E aí tem o nosso universo. Só que aqui a inteligência artificial colocou um cubo com vários universos, e não é assim. Porque hoje em dia a ciência acredita no multiverso, e eu não acredito. Eu não acredito que tem muitos universos, tem gente que acredita. Os cristãos progressistas que seguem as descobertas científicas, eles acreditam que o mundo espiritual tem muitos universos. Eu não acredito, porque o progressismo que eu falei, foi ontem, né? Ele acha que a Bíblia, que a ciência corrige a Bíblia, né? E aí vão modificando a sua opinião, depois tem que voltar tudo para trás, que descobre que estava tudo errado, que nem agora aconteceu com a teoria do Big Bang, né? Então, o James Webb lá está descobrindo coisas que eles não tinham previsto. Aí eles ficam tentando arrumar, né? O Brasil, a Constituição brasileira tem 200 e tantas emendas constitucionais para poder arrumar o Brasil, né? E a teoria do Big Bang também tem um monte de emendas que eles vão arrumando para poder dar certo, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então vamos continuar agora. Então nós estamos falando do como é formado aquilo que está acima de nós. Então, dentro desse imenso oceano teriam emergido os primeiros deuses, daí os nomes dos deuses primordiais, ou seja, os primeiros. Na crença das águas primordiais egípcias, por exemplo, o sol representativo de um deus sol foi o primeiro a ter saído dela. A crença nas águas primordiais nessa cultura se deu muito por causa da grande importância das águas do Nilo. As águas do Nilo representavam a vida, suas cheias simbolizavam o nascer da vida. Em cada cidade egípcia, essa mitologia recebia um contorno um pouco diferente, pois em cada uma delas um outro deus tinha um maior destaque. Assim havia crenças que um ovo ou um monte teria surgido das águas, e a partir deles os deuses. Então aí você está vendo que a maneira como eles estão contando a origem é a maneira dos anjos caídos. Então, se os anjos caídos tiveram a sua origem nas águas, né, vamos dizer assim, a partir da palavra de Deus, então eles não podiam contar uma história antes da criação deles. Então eles contavam para as pessoas da sua cultura, que eles tinham formado, né, as histórias conforme eles, conforme a origem deles. Mas eles não contavam que existia um Deus único. E não contavam, né, que o Deus único que criou eles, e que fez o céu e a terra. Então é por isso que o povo acreditava em muitos deuses. Entendeu? Entenderam isso aí? Por que acreditava em muitos deuses? Por causa dessa história mal contada deles. A dimensão da eternidade além dos céus lhe preocupa. Após o espaço sideral e além das estrelas, fora do universo, está a dimensão eterna, no qual o Criador habita. Nessa dimensão, o tempo, o espaço e a matéria é extrapolado para além das ideias que podemos ter aqui nesse universo. Dessa forma, a dimensão é celestial. Então, você não consegue entender como que é o céu e nem consegue explicar com palavras o que é o céu. Quando a gente é arrebatado, alguém vê uma visão celestial, e o próprio Senhor já falou para Eren que ele mostra aquilo que mais se parece com o que ela pode entender e escrever.
né? E não só ela, várias pessoas que já foram arrebatadas ao céu não conseguem escrever o que elas veem lá, porque não é, assim, reduzido ou limitado como é aqui. Entendeu? O trono de Deus na eternidade. A visão do trono de Deus, segundo o Apocalipse de João, diz o seguinte: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e uma pessoa, né, assentado sobre o trono. Aquele que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então aí você pode ver aqui, procurar, né, alguma imagem que mais ou menos representa o trono de Deus. Então, vamos tentar encontrar aqui. Então, a aparência de sardônica de Deus no Apocalipse, vamos ver se a gente acha aqui. Né? Vamos compartilhar aqui, então. Vamos lá. Certo? Então, nós temos aqui, ó, uma visão aqui dos 24 anciões, o trono de Deus, né? O mar de vidro, como se fosse uma safira azul. Né? Mas aqui está muito estreitinho, muito pequenininho, então o homem não consegue explicar direitinho. Vamos pegar outro. Ó, aqui já foi feito por uma inteligência artificial. Você vê que ali já coloca uma roda mística ali, ó. Tá? Tá vendo? Então é uma coisa difícil de você descrever, só tendo o arrebatamento, né? E vendo realmente como que é lá. Aí tem gente que pensa dessa forma bem simples aqui, ó, coloca só uma cadeira lá, né? E não é bem isso, né? É um trono mesmo. Tá? Ok? Então, a aparência de sardônica e... Alguém quer falar aí? Alguém que foi que levantou a mão aí? Alguém levantou a mão? Tá. Então vamos ver aqui a aparência de sardônica. Sardônica. Uhum. Pedra sardônica. Então essa daí é a aparência de sardônica, né? Ah, não, deixa eu mudar aqui, é isso aqui. Então, Adão, ele tinha uma cor vermelhada também, sabe? Adão. Ele foi feito de uma terra que tinha uma cor como essa aqui. Então, Adão, ele tinha uma pele parecida com a pele de Deus. Tá? Sardônico. Foi o que João viu, né? Tá? Vamos lá. E tem o jaspe também, né? Você pode procurar o jaspe aqui, né? Pedra jaspe. Porque tem o jaspe ele já aparece de várias cores. Pode ser vermelho ou verde. Tá? Então ele viu o jaspe, né? Assim. Aqui, ó. E tem o jaspe verde também. Tá? Então foi isso que ele viu. E ao redor do trono havia 24 anciões, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de veste branca. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro.
E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal como o rosto de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre. Então, irmãos, esse animal, esses anjos ou querubins aqui, que tem forma de animal, o leão representa o rei, né? O bezerro representa o sacrifício, né? O homem representa a humanidade de Deus, né? Ou de Jesus, né? E a águia voando, né? Representa a sabedoria, a divindade, né? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então, veja. Então, aqui nós temos uma descrição, né, do trono de Deus e do que está ao redor do trono, tá? Então, nenhum cientista vai relatar isso para você, tá? Eu não esqueci de mudar aqui, eu estava lendo aqui, ó, esse versículo aqui, esqueci de voltar aqui, ó. Os 24 anciões, estava lendo aqui, tá? Desculpa aí, eu esqueci de voltar para cá. Agora vamos ver o tempo, né? Nós vimos o espaço, nós vimos a matéria, né, o que existe lá. Quem são os 24 anciões? Boa pergunta, muito bom. Obrigado, irmã, pela pergunta. Eu gosto quando tem pergunta, porque senão a aula fica que nem um velório, né? Todo mundo só em silêncio, chorando morto. Então, vamos lá. Ó, os 24 anciãos, tem pastor que diz que são os anjos mais antigos, quando Deus criou os céus e a terra, e nós estamos numa outra era. Né? E tem gente que diz que são os 12 patriarcas junto com os 12 apóstolos. Mas aí, se você acreditar na pré-existência, aí você vai juntar um com o outro. E eu não posso falar da pré-existência, eu não falo nada enquanto eu não tenho completa revelação e certeza. Tem alguns que acreditam na pré-existência. Mas existem indícios dentro da Bíblia que há uma pré-existência. Isso eu não vou negar. Tá? Então, pode ser que antes de existir todas as coisas, nós já espiritualmente já tínhamos sido determinados por Deus, como está escrito na carta de Coríntios, na carta de Romanos, de Efésios, né? Sobre os escolhidos. A Dulcineia acredita na pré-existência. Eu estou começando a desconfiar que é verdade, viu, irmã? Porque eu começo a encontrar vários versículos. A pré-existência, ela vai explicar muita coisa. Tá? Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito cautelosa. Eu, para falar uma coisa, eu procuro ser mais cauteloso. Porque quando eu falo que é minha opinião, é minha opinião. Quando eu falo que é palavra de Deus, palavra de Deus. Então, eu separo bem muitas coisas. Vocês já viram aqueles imagem do cosmos feita em CGI? Que aí aparece a galáxia, aí aparece o cosmos, aí aparece... Eu tenho até um vídeo assim. Veja bem. Muita coisa que é mostrado, certo? Na internet, é CGI, é imagem gráfica. Porque aparece o cara girando em torno da galáxia. Pô, eu quero uma nave espacial dessa. Como é que ele tirou essa foto? Girando em torno da galáxia. Então, tem muita coisa que eles não contam, ó, isso é CGI, isso é uma foto verdadeira, né? Quando eles apresentam as coisas no YouTube, né? Tinha que ter uma paginha embaixo, mostrando, ó, isso aqui é uma imaginação, que nem eu expliquei, que eu pedi para a inteligência artificial mostrar uma imagem mais aproximada. Então, a mesma coisa, quando eu falo uma coisa que é minha opinião, todo mundo fica sabendo que aquela é a minha opinião. Quando eu falo que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Tá bom?
Então, tomo sempre esse cuidado. Aqui nós estamos misturando as duas coisas, tá? Então, tem que tomar cuidado para saber, né, no que você vai acreditar, porque eu não posso dar uma certeza para você da pré-existência, porque também é assim, no dia que eu for arrebatado, ver que a Terra é plana, sai de baixo, porque eu vou falar rasgado mesmo, e vou incomodar muito mais gente do que eu já incomodaram até hoje. E no dia que eu ver, né, outras coisas aí, da pré-existência, meu amigo, porque eu sou assim, eu sou 8, eu sou 80. Eu sou cauteloso, não vou falar nada. Mas quando eu falo rasgado, sem medo de estar errando. Porque eu sou uma pessoa decidida. Se uma coisa é verdade, para mim é verdade. Não tem essa questão de opinião, não. Eu estou dando minha opinião porque eu não tenho certeza do que é. Se a Terra é plana, né? Porque ainda não foi arrebatado. Mas todo mundo que... Tem gente que foi arrebatado e vê um globo. A Eren mesmo vê um globo. Então não posso falar nada. Eu acredito que a Terra toda estava de um lado só, era só uma pizza em cima de uma bola, e aí quando dividiu a pizza, aí desceu pro resto da bola e todo mundo passou a ver que era globo. Agora, baseado na NASA, você acredita? Não sei. Tem gente que não acredita mais na NASA, tem gente que não acredita mais na ciência por causa das picadinhas. A gente perde a confiança. Então, por exemplo, o Salmo 82, né, se você meditar bem no Salmo 82, você vai achar que tem pré-existência, olha lá. Ó. Porque as palavras estão aqui, né? Aí é gente que tem que pedir a Deus a direção do Espírito Santo. Eu também não acredito mais não, viu, irmã da Cineia? Eu acreditava, quando eu era estudante, eu acreditava. Agora, não acredito mais em nada. Eu acho até que ela faz muita propaganda para os demônios, né? Para os anjos caídos. Então, olha lá, Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos. Quem são esses poderosos? Onde eles estavam e quando eles viveram? Julga no meio dos deuses. Quem são esses deuses? Onde eles estavam e quando que eles viveram? Até quando julgareis injustamente e aceitareis a pessoa dos ímpios? Então, esses deuses já estão aqui na terra. Deus está junto com os poderosos na Assembleia e os deuses estão aqui na terra, julgando injustamente e aceitando a pessoa dos ímpios. Fazei justiça ao pobre. Aí vem o mandamento aqui, né? E ao órfão, justificai o aflito necessitado, livrai o pobre necessitado, tirai da mão dos ímpios. E eles não fizeram nada disso. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Né? Então, por causa dessa impiedade, os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, esses deuses eram o quê? Eram filhos do Altíssimo. Que época que eles vieram para cá? Todavia morrereis como homem, e caireis como qualquer dos príncipes. Para uma pessoa morrer como um homem, a pessoa tem que ter um corpo de carne, né? Então, se eles eram deuses, como é que eles adquiriram esse corpo de carne? Eles se materializaram. E se eles se materializaram, eles vieram para esse tempo. Então, eles já existiam antes. Agora, ele está falando dos anjos caídos ou está falando de todos nós? Isso eu não sei. Levanta-te a Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Está falando lá do passado e está falando do presente agora, do julgamento das nações, tá bom? Então fica a dúvida aí, a gente vai descobrindo aos poucos. O tempo Kairos é o tempo dos seres celestiais e ele é determinado de forma diferente do nosso tempo aqui na Terra. Na verdade, ele é o tempo de ocasião e oportunidades, e também chamado de tempo de eventos. Tá? Esse é o tempo Kairos. Ele é definido de forma parecida com o nosso, apenas pelo antes e depois. Mas não é contado da mesma forma que o nosso tempo, ao qual é chamado de Cronos. O nosso tempo de relógio, que a gente conta os dias, a noite, as horas, é chamado de Cronos. E o tempo espiritual é chamado de Kairos.
E esse tempo kairos, ele é definido por oportunidades, ocasiões e eventos, né, como as festas de Deus e assim por diante. São Tomás de Aquino, né, que é um homem católico que foi muito santo, recebeu esse nome de santo, né, chamava esse tempo de Evo, pois é por meio dele que algumas coisas acontecem aqui na Terra em ocasiões próprias. Para se entender melhor, podemos chamá-lo de tempo das estações, pois é nas estações determinadas que as coisas acontecem. Tá bom? Então essa aqui vai ser a última parte da aula, que é a cortina do tabernáculo e a divisão do céu. No ambiente descrito pelo primeiro versículo de Gênesis, não havia cortinas separando os céus da terra, nem os céus dos céus. Então, se você juntar a revelação do tabernáculo com o primeiro e o segundo versículo de Gênesis, o que você vai descobrir? Que no tabernáculo haviam cortinas separando, né? O átrio do santo lugar, do santo dos santos. O átrio é o quê? É o lugar do sacrifício. O lugar do sacrifício espiritualmente foi aonde? Aqui na terra. O cordeiro era imolado no átrio lá, no altar de holocausto. Cortava a cabeça e tal, e colocava o sangue lá. Depois ele entrava para dentro do santo lugar e dos santos. Então, se o átrio e Jesus morreu na terra, o santo lugar é o quê? É o céu. E o santo do santo? O céu dos céus. Então, o tabernáculo está explicando como é que funcionam as camadas daqui até o céu. Tá? Só que no Gênesis, não fala que tinha cortinas, fala que Deus criou os céus e a terra. E que hora que foi colocada essas cortinas que formaram o tabernáculo? Foi quando houve o pecado, porque Deus, está escrito até em Crônicas, que Deus foi habitar nas trevas. Se escondeu de todos, por causa do pecado. Então, no ambiente descrito pelo versículo de Gênesis, não havia cortinas separando os céus da terra e nem os céus do céu. Todo o céu estava exposto para um feliz observador desde a primeira terra. Então, eu vou chamar de primeira terra, essa terra onde não tinha separação de céus. Era tudo um só. O primeiro, o segundo e o terceiro céus estavam unidos. O sublime trono de Jeová no terceiro céu era acessível, embora nenhum anjo poderia ver a sua face. No entanto, havia no meio daqueles seres espirituais um que era especial e se assemelhava ao semblante de um homem. E com este semblante ele era também semelhante aos anjos, convivendo com os demais e anunciando as grandezas do Criador. Veja o que diz no livro de Enoque. Então aqui ele vai falar de Jesus nessa época da primeira terra, quando não havia separação entre os céus. Tá? O livro de Enoque. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se ao homem. Então, o ancião de dias era o Pai, e o outro, que se semelhava ao homem, era quem? Jesus. Seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem. Filho do homem quer dizer descendente de Adão, ou seja, Enoque está na época da agora, vendo uma coisa lá da época da primeira terra, mas ele encontra e fala, tem um homem aí. Mas nessa época o homem não tinha sido criado. Porque ele está olhando lá antes do homem existir. Aí ele fala, esse é o filho do homem, o filho de Adão. Aí ele está curioso, ele fala, poxa, eu pensava que eu ia olhar no céu, ter essa visão, ia só ver anjos, eu estou vendo um filho do homem, quem é esse? O qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias? E eles responderam, este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor Deus o tem escolhido em sua porção e tem incidido a tudo diante do Senhor Deus, em eterna ascensão. Então, a ascensão de Jesus é eterna. Esse aqui é a declaração de que ele é o Machia, o ungido antes de tudo, né? Está no livro de Enoque. Ele é o ungido antes de tudo, ó. Porque ele tá tendo uma visão antes do céu e da terra existir. Tá?
Então, na época da primeira terra, que não tinha separações, não tinha pecado, Jesus já estava visível lá. E Enoque está olhando lá naquela época. Mas ele está vendo um homem que ainda não foi criado. O homem não tinha sido criado. Mas ele está aqui, ele é homem, ele está olhando para lá. Ele fala, ué, como é que tem um parecido comigo aí? Um semelhante ao filho do homem? Porque eu sou filho do homem, eu sou descendente de Adão, mas esse daí também, como? Então já era Jesus. Então por isso que fala lá no Gênesis, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança por causa disso. Porque Jesus já tinha sido, né, previsto na forma humana, previsto, né? Após a queda de Satanás, o Senhor resolveu se esconder nas trevas, que era o Santo dos Santos. Então, depois que você entrava no tabernáculo lá, aquele Santo dos Santos não tinha luz alguma ali dentro. A menorá e aquelas lâmpadas ficavam no santo lugar, não no Santo dos Santos. E era tudo escuro ali, para representar as trevas onde Deus foi habitar. Mas quando ele se manifestava para o sacerdote, ele via a luz. Por isso que ele conversava com Deus, assim como Moisés. Pois no tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava no Santo Santo, esse estava em trevas, e a menorá ficava no santo lugar, no local onde estava a mesa dos pães ágeis e o altar de incenso. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, 2 Crônicas 6:1, está lá, ó. O Senhor habitaria nas trevas. Então falou Salomão e disse que ele habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. 1 Reis 8, 12, 13. Então está escrito lá que Deus habitaria nas trevas, e por isso que havia o santo lugar. Só que o tabernáculo também representa o quê? As camadas do céu e da terra e o nosso corpo. Então existe o átrio exterior, que é o corpo, existe o santo lugar, que é a alma, existe o santo dos santos, que é o espírito. Certo? Então está aqui o tabernáculo. Tá? O santo lugar, onde tem a menorá, a mesa dos pães asmos e o altar de incenso, tinha luz. Mas lá no santo dos santos não tinha luz. E quem era a luz lá? Deus. Por isso que quando ele fala haja luz, é para nós, porque ele já era luz. É possível perceber que depois do pecado do querubim da guarda, né, foi necessário separar os céus. E estes céus ficaram separados por meio de cortinas celestiais ou dimensões. E o primeiro céu ficou separado do segundo céu, e o segundo céu ficou separado do terceiro céu, né, onde está o trono de Jeová. Então, daqui para lá, você pensa, primeiro, segundo, terceiro. Tá? E Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E lá nesse terceiro céu está o trono de Jeová. Então, vamos contar aqui, ó. Para fora do tabernáculo é a terra e o céu material. Para dentro do tabernáculo é o segundo céu. E o santo dos santos é o terceiro céu. Tá? Então vamos lá. Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Salmo 104, 2. Então, essas cortinas do tabernáculo é para representar o que está escrito no Salmo 104, 2. Tá? Que os céus. Está vendo que nas cortinas tinham anjos? Né? Essa ideia do céu ser uma cortina está expressa na construção do tabernáculo. Tá? Tá aí. Então, eu posso até procurar uma outra figura aqui para representar o céu. Que eu vou procurar aqui tabernáculo. E às vezes a minha figura não está suficiente para explicar. Tabernáculo de Moisés. Espera só um pouco. Tá aqui. Tá aqui. Aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Então, ó, esse lugar onde tem a menorá aqui, ó, tá? Esse lugar onde tem a menorá aí, tá certo?
é um lugar iluminado. Mas aqui, ó, onde tem o trono, não era iluminado, tinha que ter a luz de Deus aqui. Tá? E ao redor? Vamos ao redor. Aqui. Aqui, ó. O altar. Pastor, se Deus habita no terceiro céu, esses são 10 céus? Ah, boa pergunta. Ótimo, eu gosto de pergunta, eu amo pergunta. Pergunta mostra que a pessoa quer saber, interessa e está de olho na aula. Pastor, se Deus habitar no terceiro céu, esses são os 10 céus. E quem está atrás dessa? Ah, tá. Boa pergunta. É o seguinte, irmã. Quem foi mesmo que perguntou foi a Dulcineia. Irmã Dulcineia, é assim, na antiguidade, eles não falavam inferno, né? Então, tudo que saía fora da terra era céu. Então, tinha céu para baixo e céu para cima. Tá? E contando desde o inferno até o terceiro céu, dava 10. Entendeu? Na nossa conta dá 3. Na conta da antiguidade dá 10, porque conta 3 camadas. Eu já vou mostrar essa figura aqui, já vai ficar claro. Deixa eu já mostrar. Boa pergunta da irmã. Bom, deixa eu terminar aqui e já respondo. Então, vamos lá. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo de acordo com o modelo visto no Monte Sinai. Atenta, pois, e faça conforme... Opa, tem que compartilhar aqui, né? Estou lendo sem compartilhar. Desculpa aí, irmãos. Empolguei com a pergunta da irmã. Atenta, pois, e faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Nesse tabernáculo havia 3 ambientes. O pátio exterior, onde ficava a mesa do holocausto e a pia de bronze, e no interior havia o lugar santo, onde ficava o altar de incenso, a mesa dos pães ázimos, e o castiçal, ou o candelabro de ouro. E mais internamente havia o Santo do Santo, onde ficava a Arca da Aliança. Estes 2 últimos ambientes eram separados por várias cortinas. Cada uma dessa figura representa um ambiente no cosmos. O pátio exterior, onde fica o altar de bronze, local de imolação do cordeiro, representa a terra. O primeiro céu, que é o céu das nuvens, local onde Jesus subiu. O lugar santo, onde fica o castiçal, o candelabro e a mesa dos pães ázimos, representa o segundo céu. E os santos do santo, onde fica a Arca da Aliança, é o terceiro céu. Então, veja só, irmão. Se você contar lá desde o Tártaro, abismo, paraíso, os mundo material e os 3 céus, vai dar 9, né? E onde fica Deus, dá 10. Então, dá 3 para baixo, 3 aqui, nosso mundo, e 3 para cima. Então, na antiguidade, eles não contavam como se fosse terra, inferno, submundo, eles contavam de 1 a 10, por isso que dá 10, entendeu? O 10º era onde tinha a face de Deus. E Enoque, pelo que dá para ver, Enoque foi até o terceiro céu ou 10º céu. Tá? Na contagem antiga. Por isso que tem essa diferença, mas é uma ótima pergunta. Tá bom? Então, eu estou representando os céus assim que nem uma camada de cebola, tá? Uma camada, de outra camada, outra camada, outra camada. Só que a cebola a gente está do lado de fora, né? E a casca seria o terceiro céu, mas nessa cebola nós estamos do lado de dentro. Entendeu? Manda isso daí. Cadê ela? Saiu aí? Nós estamos dentro de uma cebola do lado de dentro, não do lado de fora. Quem está do lado de fora é Deus. Tá? Por isso que eu coloquei o céu como cebola. Tá bom, irmãos? Então, essa é a aula de hoje. Então, vamos ver. Vamos terminar com o corpo, né? Analogamente, essas figuras estão no nosso corpo. O nosso corpo representa a terra, o pátio exterior. A nossa alma representa o santo lugar, onde os anjos visitam. A gente sente a alegria, a presença de Deus, a comunhão, né? E o espírito representa os santos dos santos, onde Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo. Tá bom? Aí tem as dimensões da eternidade, o hipercubo, mas eu volto na aula que vem. Tá? Então vamos parar por aqui. Alguém quer fazer comentário? O pastor Jones ficou aí provocado pelas discussões, a irmã Márcia, o pastor João, quem ficou provocado aí? Levante e fale. Pode falar. Amém, Jesus, né? Muito... Parabéns, né, pastor Lucas? Muito bom mesmo, viu? Olha,
Ó, tá dando problema na câmera aí, glória a Deus. Muito bom, né? Maravilhoso, a Nilva também gostou muito aqui, né? Eu só estou tendo problemas com figuras para explicar para vocês, porque eu peço para a inteligência artificial, ela não faz direito. E eu só tenho as figuras da internet, então eu estou escrevendo em textos, tá? Espero que vocês... Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos nos aprofundando nesses mistérios, né? E glória a Deus por isso, né? Então, tem muita... Né, acontece até a dúvida aí da Terra plana, Terra globo, né? Eu acho que tudo está englobado num pacote, né? A gente não pode descartar nada disso, né? Tudo está englobado num pacote que é o cosmos, né? Esse pacote é o cosmos, né? Uhum. E o então, cosmos, né? É tudo que Deus criou, né, pastor? Tudo. Então, quando você for arrebatado, eu tenho uma impressão que, como você está numa dimensão superior, você vai ver a Terra como se fosse plana, porque você vai ver dos dois lados ao mesmo tempo. Por isso que você vai ver. Sabe por quê? Você desenha um cubo no papel. Desenha um cubo no papel. O papel é 2 dimensões. Quando você desenha o cubo está em 2 dimensões, só que você está em 3. Ó, aqui, isso, ó, parece plano, né? Plano, né? Ó, aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Deixa eu pegar a caneta melhor aqui. Vou desenhar. Só para explicar aí por que poderia ser a Terra plana no mundo espiritual. Ó, aqui, ó. Tem 2 dimensões, ó, comprimento e largura. Tá? E eu estou em 3. Eu tenho comprimento, tenho largura e tenho altura, né? Eu tenho 3. Estou em 3. Ó. Você olha no canto da parede, você vê 3. Né? Comprimento, largura e altura. Só que eu vou desenhar um cubo agora. Ó. O cubo tem quantas dimensões? 3, né? Comprimento, largura e altura, certo? Mas eu posso ver o lado de trás do cubo, ó. Sim. No 2D, ele vai parecer plano, né? Ele vai parecer... olhando daqui, ele parece plano, e eu vejo o lado de trás. Porque eu estou de 3 para 2. Então, agora nós estamos no 3 e vamos para 4, 5. Então, quando a gente estiver lá, a gente vai olhar e vai achar que a Terra é plana. Sim. É isso que eu tenho a ideia, entendeu? Aí a gente não briga, a igreja não divide. Ou como seres celestiais vêm à Terra, né? Como seres celestiais vêm à Terra. Aí a gente não briga, não divide, não fica fazendo a igreja da Terra plana brigando com a igreja da Terra globo, tá? Não aceite divisão, tá? Mas porque assim, a gente sabe que o inimigo, né? Ele é imitador das coisas de Deus, né? Ele imita, né? Uhum. Então, daí ele mesmo formou aquele conceito da pirâmide, né? Que tá tanto na nota de $1, tudo, aquela pirâmide, né? Uhum. Que ele estaria no topo, né? Uhum. Só que é assim, eu vejo que as coisas estão entrelaçadas mesmo, pastor Lucas. Tudo está entrelaçado, ligado, sabe? Existe uma ligação mesmo. Né? Até a questão, sabe, do que está escrito na Bíblia, o que aconteceu no Jardim do Éden, né? A terra sendo o espelho do céu, né? Exatamente. Temos uma imitação, um espelho, uma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui, né? Uhum. A questão da queda no Éden, depois o homem se separou, né? Isso. Perdeu a sua glória ali de estar junto com Deus, que foi o que aconteceu com o inimigo também, né? Ele foi perdendo a luz, né? Ele foi descendo, né, pastor Lucas? Que nem aquela questão do, né, quando o elétron vai para uma camada inferior, ele libera um fóton, ele libera a luz, né? Isso. Né? Isso. Então, né? nós vamos ver aqui no curso de Batalha Celestial como é que acontece a redução dimensional, né? Como é que acontece as viagens dos anjos e tal, nós vamos ver. Mas isso aí, gente, até nós sermos transformados, for arrebatado, a igreja está lá no céu, no trono de Deus, Deus explicar tudo para nós, é só uma substitutivo, né, de um esforço de entender, né? Porque, na verdade, a verdade mesmo pura que nós vamos ver é lá, né? Com certeza. Porque aqui são as nossas especulações. Lá testemunhando mesmo, né? Aqui são as nossas especulações, né? São especulações, né? E a gente usa as bases que a gente tem, né, pastor Lucas? A gente usa a base de conhecimento que a gente tem na mão. Exatamente. É tipo a memória RAM, né? A gente usa o que a gente tem, né? Ao nosso dispor para tentar,
Aham. Eu creio que Deus se agrada, por quê? Porque nós estamos adorando Ele, né? É uma forma de mostrar interesse, amor pelas coisas dele, né? Agora, é claro que a gente não vai fazer divisão por causa disso, porque a gente não tem certeza. Mas no momento que a gente for arrebatar, tiver uma visão correta, né? E já que não pode explicar na linguagem da Terra, mas pelo menos espiritualmente todo mundo vai ficar sabendo. Amém. Né? E quando a gente, né, for transformado, então aqui a gente, né, começar a ter, de repente, acesso às coisas superiores, né? Aí sim, né? Aí sim, pronto. Por isso, irmãos, que eu falo. E aqui a gente está criando as bases, né, pastor Lucas? Por isso que eu falo, uma experiência espiritual vale mais que 10 faculdades na Terra. Ah, sim, né? Você experienciar, né? Com certeza. Se você tiver um arrebatamento, você aprende uma enciclopédia de conhecimento num único dia. Porque toda a experiência espiritual ela é muito mais elevada que qualquer conhecimento da Terra. Então, com certeza, viu? Entendeu? E são as realidades sutis, né, pastor Lucas? É a mesma coisa aqui. Tipo, a gente não enxerga todo o espectro, né? Isso. O infravermelho e o ultravioleta a gente não vê. Não vê. E se não tivesse algum aparelho que mostrasse pra gente, a gente nunca ia saber que existia isso, né? Exatamente. Nunca, né? Então, vai por aí. Então, tem coisas que a gente não alcançou mesmo, né? Não chegamos. A não ser que você tenha uma experiência espiritual, né? Veja e porque por mais tecnologia que os homens façam na ciência, eles nunca vão alcançar o mesmo que você alcança quando Deus te mostra. É verdade. Então, uma experiência real do arrebatamento é muito maior também. Sim, a pessoa ir lá no terceiro céu, de repente, né, como Paulo, tudo, né, e ver e presenciar, né, que as pessoas... E as palavras são limitadas, né, Paulo nem descreveu detalhes, quem descreveu detalhes foi João, né. Paulo falou, eu vi coisas e ouvi que eu não posso falar, né, eu vi e ouvi coisas. A Erin também, outro dia eu estava lendo no sonho da Erin, falando que Jesus falando para ela que ela ouviu coisas que ela não pode falar. Sim. A gente fica até curioso saber o que será, hein? Com certeza. A Nilva também tem experiência de ter presenciado lá. Não, eu não sei, eu não me lembro de Deus ter contado qualquer coisa para mim que eu não posso falar, mas eu tenho coisas que eu não falo por questão de imaturidade, que as pessoas não são maduras para receber, vão duvidar e eu vou provocar um pecado de dúvida, sim. Ou mesmo porque vai até atrapalhar ao invés de ajudar. Eu acho que todo mundo mas eu não tem coisas que não dá para falar. Assim que Deus recomendou, Lucas, não fale isso. Mas é só uma questão de prudência da minha parte. Mas amém, né? A gente vê que o planeta Terra, acho que ele vai ascender nas dimensões também, né? No milênio e depois, né? Vai acontecer alguma coisa muito maravilhosa aí que, vai quebrar as pernas de todo evolucionista e glória a Deus por isso, eu tô louco para isso acontecer. Esses caras que falam que o dilúvio não existiu, entendeu? Todas essas teorias aí eu quero ver cair por terra mesmo. Glória a Deus, vou estar dando salto de alegria, pulo de alegria quando eu ver isso aí, porque eu acho muita arrogância humana. Sim, é muita. Porque os homens, por causa da academia, eles humilham os cristãos, acham que os cristãos são ignorantes e tal, mas tem pessoas que não querem saber de nada, né? Que são realmente os ignorantes, mas os que temem a Deus e amam o Senhor de verdade vão ganhar um conhecimento superior. É verdade. E até a questão do cubo também é um mistério, né? Porque a gente sabe que o Santo dos Santos, ele é cúbico, né? Onde fica a Arca da Aliança. Então tem um mistério aí. A Nova Jerusalém, ela tem um formato cúbico. E ela mesma é cúbica, né? Própria. Né? É como se fosse o Santo dos Santos ali dentro mesmo, né? Dentro do cubo, né? Olha só que coisa, né? Então a Terra vai subir, vai ascender nas dimensões assim mesmo, né? Né? Um cubo preto na testa, irmã do Cine, é para lembrar aqueles mandamentos, né? Que está escrito lá em Deuteronômio. É um cubo preto que são os versículos bíblicos. Eles usam. O Cine está fazendo comentário aí. Pode continuar, pastor Jones. Faça seu comentário. Isso, né? Daí você vê que né? Eu estava falando, da questão da pirâmide lá, né? Você pode ver, né? Também uma coisa que acontece lá em cima, tipo assim, é um efeito cadeia, né? Vai vindo para baixo, né? O que acontece lá em cima nos céus, né?
Vai vindo no efeito cadeia até aqui, em tudo que está aqui embaixo, né? Isso. Então tá tudo ligado. Tanto que todo mundo diz assim, ó, uma coisa que acontece aqui no mundo físico já aconteceu lá, tipo, já houve alguma coisa lá que desencadeou, né? E assim vai. Assim vai. E o inimigo imita tudo, né? Com certeza, ele imita tudo. Ele só imita, né? É. Ele tem lá naquela cidade árabe lá, ele tem um cubo preto lá, né? Tem lá, aquele cubo lá, né? Lá tem aquele cubo deles lá, né? Diz que tem uma pedra lá, um negócio lá que caiu do céu, não sei o quê, né? Um monte de coisa. E é um cubo, né? É um cubo perfeito, assim, né? Uhum. Então está ligado a um alto nível de santidade, de separação, o cubo, né? Porque imagine, né? Uhum. A Arca da Aliança, ela é o trono de Deus, né? Porque a Arca da Aliança mesmo, como o Ron White viu lá, ele tem a forma de um trono, né? Isso. E as asas dos querubins, tipo, formam onde ele se encosta atrás, né? A própria Por isso que os Salmos fala que ele assenta entre os querubins. Entre os querubins, ele diz acima, entre os querubins, né? Então, né, o negócio é coisa linda, né? E a gente vai ainda ter essa experiência, né? Assim, a gente vai ter a experiência real com isso mesmo, né? Com certeza. Amém. Mas é isso aí. Glória a Deus, pastor. Tá legal, o negócio tá maravilhoso aí, glória a Deus. Né? As recompensas espirituais são maiores do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Isso, eu imagino, a Caaba lá, ela é preta, né? Ela é uma imitação da cidade de Deus, né? Mas é uma zombaria, porque Satanás, ele quer zombar. É zomba, Ele imita... E ele usa essas... O pessoal diz muito das geometrias sagradas, essas coisas todas, né? Mas o inimigo ele usa porque acho que ele vê fonte de poder nisso, ele vê que disso procede. Você sabe o que eu acho dessas coisas sagradas que hoje não são tão sagradas assim? Eu acho, em opinião, tá? Que Deus tinha uma maneira de fazer as coisas no princípio. E seguia essas regras de geometria sagrada, de tudo. Como houve o pecado, Deus reformou todo o céu. Sim. Então isso ficou para o reino maligno. Eu não acho que tudo que eles ensinam na Cabala e nas coisas místicas são válidas ainda. Já foram válidas. Por isso que virou um tropeço. Porque depois que houve o pecado, né, Deus separou aqueles que são dele, né, e expulsou os que não eram. Então, eles desceram com esses conhecimentos, porque ficaram para eles, mas Deus reformou tudo. Porque Deus pode reformar qualquer conhecimento, falando, não, agora, a partir de agora, a regra é outra, vale outro fundamento. Então, eu penso, é a minha opinião, tá? E o povo aqui na Terra acha que ainda pode usar essas coisas para invocar os espíritos, e só invoca demônio. Eu acho que eles usam isso para invocação, essas coisas todas. Só vem demônio na história. Por isso que não não é que não funciona. Eu acho que funciona, mas quem vem na representação não é de Deus. Mais alguma coisa, pastor João? Alguém mais? Seria isso aí, amado. O pastor João tá viajando? Tá quietinho aí? Tá quieto. Tá bom. Então, gente, eu vou parar aqui de gravar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, dá para gravar ainda. Então, até terça-feira nós vamos continuar o assunto e nós vamos só entrar na guerra depois que a gente estabelecer a explicação de tudo, né? Do ambiente, dos seres, quem guerreia contra quem, e os fundamentos que eu já dei nas aulas passadas, né? Que são as filosofias que levam você a interpretar as coisas de forma errada, que nós temos já que saber, né? Relativismo, dualismo, né? A gente não pode ser relativista, nem dualista, nem progressista, porque o progressismo acredita na ciência da forma como ela manifesta para nós as coisas, não da forma como Deus quer fazer. Subjetivismo, né, as opiniões pessoais, sobrepondo a palavra de Deus. Então, a gente já explicou isso aí, na hora que a gente estiver analisando as coisas, a gente tem que usar essas ferramentas das aulas passadas. Agora eu estou dando a geometria celestial, vamos dizer assim, né, para você entender a cosmografia, né? É tipo uma geografia do céu, tá?
cartografia, né, de como funciona, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus a todos, Deus que abençoe.